qual o propósito do jejum? Coloca aí nos comentários o que você acha. Qual é o propósito do jejum? Qual é o cerne do jejum? E já de cara eu te respondo, o jejum, a principal ideia dele, tá? O principal propósito é te aproximar do Senhor. Jejum é para te afastar dos desejos da carne e te aproximar do Senhor. Por quê? Porque quando tu entra em conflito com a carne, principalmente com falta de alimento, e aí é aquilo, jejum sem oração é regime. Quando você está orando, quando você entra em um propósito com jejum, você tem que orar. Orar, colocar em oração, colocar a Deus que tu está fazendo um jejum, para que ele entenda que isso ali tem um motivo, tem um significado, tem um propósito, coloque em oração e faz. Para quê? Para que você esteja disposto a pagar o preço que tem que ser pago e você se aproximar ainda mais dele. Nosso diretor, compartilhe com a gente. O que tu acha sobre o jejum e sobre o propósito dele? Cara, pra mim, assim, sempre existiram três pilares muito grandes, assim, na vida cristã. A gente se aproximar de Deus e pra gente fortalecer o espírito, né? Uma coisa que sempre foi me ensinada, que existe aquela... Não é nem da Bíblia, mas um provérbio, uma passagem, um ensinamento sobre existirem dois lobos dentro de ti. E um lobo que seria do mal ou do bem, ou da carne, o lobo do espírito. E, cara, o jejum é uma maneira que a gente para de alimentar a carne para dar uma alimentada no espírito. Então, para mim, sempre foi para isso. Sempre foi para alimentar o espírito e fortalecer. Né? Para mim, sempre foi um dos três pilares. Sendo os outros, oração e leitura da palavra. Então, para mim, sempre foi para isso que serviu o jejum. Até porque ele falou ali algo super importante, a leitura da palavra. Tu precisa se munir dos conhecimentos que é aquilo que Deus tem te dado. Por quê? Não é fazer jejum de qualquer jeito, não é fazer jejum intermitente, tá? Que tem muita gente que faz aí, para de comer às 8, volta às 8 da noite, volta às 8 horas da manhã. Cara, jejum não é assim. Não é assim, é que nem eu falei, jejum sem oração é regime. Tu precisa botar o teu jejum em oração, precisa ter um significado, precisa ter um propósito. Uma coisa que eu até já vi, mano, acontecer, é a pessoa, tipo, pegando um dia, assim, quando não conseguiu comer, falando, hoje vai ficar o dia para jejum. Pô, mano, pô, desculpa, assim, mas, cara, não rola, porque tu tem que premeditar o negócio, né, mano? Foi um acidente que não conseguiu comer. Como é que funcionaria isso, né? Não rola. Não, e aí vem totalmente ao acaso e vai em contramão do jejum. Jejum que nem a gente está falando, ele é o cerne do jejum, o propósito dele é te aproximar de Deus. Como é que tu faz uma coisa corriqueira que tu não conseguiu comer pelo teu dia a dia ser corrido? E aí tu vai falar, não, é jejum, é pro Senhor, me desculpa, mas não adiantou de nada, é como se tu não tivesse feito. É como se não tivesse existido esse jejum. E aí eu trago até para embasar aqui para vocês um versículo Daniel 9:3, e ele vai dizer assim: eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas com jejum. Então ali está dizendo, eu, pois, busquei ao Senhor Deus com oração e súplicas em jejum. Então o que ele está falando? Oração e jejum. Ele foi suplicar ao Senhor. E, cara, é o que eu falo, o jejum, ele tem alguns motivos, tá? Ele tem alguns propósitos que você consegue fazer por diversas fases da sua vida, tá? Por exemplo, você pode fazer um jejum aí para arrependimento. Pô, você errou, você cometeu um pecado ou uma iniquidade. Iniquidade, para quem não sabe, é quando você já tem um conhecimento do que é pecado. Por exemplo, você sabe que trair é errado. Só que você vai lá, trai. Pô, não sabia que era errado, descobriu que é errado. Depois você vai lá e faz de novo e se torna uma iniquidade. Porque você já tem consciência que é errado, que é um pecado. Até que uma parada que a gente também sempre ouve falar é que o significado da palavra de pecado seria errar o alvo, né? Sim. Se você já sabe que não é o alvo, né? Não tem como você errar, né? Você de propósito errou, né? Seria você errar o alvo ali, né? Tentar atingir uma coisa e atingir outra, né? Por isso o pecado ele é sempre sem querer. A iniquidade não, você faz sabendo. Né? Iniquidade é uma escolha. É assim, ó, você tem um caminho para a direita e para a esquerda. Caminhar com o certo e fazer aquilo que você sabe que é errado, e iniquidade é você escolher ir para o caminho errado. Então, o jejum serve para isso, para arrependimento também. Arrependimento de coisas que você fez, principalmente de coisas que você pensou. Porque tem algo que eu aprendi e estava estudando essa semana. Cara, não adianta você ser puro, falar de pureza se você não é puro aqui, ó. E aqui é muito difícil estar puro. Tá? Então, jejum para arrependimento, jejum para consagração, jejum para conquistas, tá?
e jejum até para te aproximar de Deus. Eu faço muito jejum nesse estilo, de pedindo para Deus, Pai, eu quero me aproximar de Ti, eu quero sentir a Tua presença, eu quero cantar as minhas músicas com o Senhor. Eu quero ter experiências para falar de Ti, buscar relacionamentos. Jejum também serve muito para isso, tá? Ele é muito pautado nisso também. Então, o jejum ele tem alguns significados e ele pode ser feito de algumas formas. Mas a forma mais conhecida e mais comentada na Bíblia hoje seria o jejum de alimentos com propósito, com oração e com prazo, tá? Tem jejuns ali menores, mais curtos. A Bíblia fala de alguns dias, se eu não me engano, são 3, 7 e 41, se eu não me engano, tá? Se eu não estiver errado. Mas você pode fazer sim de menos tempos, a Bíblia já fala disso. Tem jejuns que ela nem comenta. O que eu indico é, às vezes, fazer de uma semana, às vezes fazer de alguma coisa. Tem gente que faz o que também? Faz jejum de celular. O que eu indico? Fazer de comida, que é o que está na Bíblia, e depois faz isso ali como um acréscimo, que é o que eu tenho feito. Por exemplo, estou num jejum de almoço, tá? Com propósito, tirando a minha refeição, passando por aquele desejo da comida, e também vou tirar, por exemplo, a internet, Instagram. Por quê? Porque são coisas que a gente gosta, são coisas que a gente facilita, são desejos da carne, o acesso à informação, de estar ali, de estar vendo, e eu quero me aproximar do Senhor, eu quero relacionamento com Ele. Então, eu vou unir essas duas, do jejum de comida, de alimento, e jejum também de algo que vem para alegrar a minha carne, que hoje não é necessário, não é aquilo que eu quero. Mas uma parada assim, desse jejum de rede social, de Instagram e tal. Uma coisa que a gente tem muito hoje em dia, né, na rede social, é muita porcaria que a gente vê. A gente que é homem, às vezes, tem muita foto tendenciosa, tem muita coisa para te carregar pro Tem muito lado. acesso, né, na internet. Então, cara, ele, além de ser um jejum, assim, plausível, né, se você não vive sem o telefone, claro, porque a ideia do jejum, né, é matar a tua carne, é tirar algo que tu necessita, algo que tu quer todos os dias. Cara, e comer tu quer todos os dias, né? Tu precisa, tu vai passar fome, né? É algo que necessariamente vai fazer tu matar a tua carne, cara. E assim, eu vejo muitas vezes esse jejum do rede social, às vezes, como matar um coelho com 2 cajadadas só, cara, porque, mano, rede social, o teu olho, né? A gente tem na palavra que é a janela da tua alma. É o que entra ali, é o que tu vê. Cara, tu vê muita porcaria no Instagram. Se você não fazer um filtro, se não pegar no teu Instagram, vai lá, ver toda a foto que tu não deveria estar vendo, e falar, não quero ver essa imagem aqui, e de tempos em tempos você tem que continuar fazendo isso, porque volta e meia, volta, cara, o Instagram vai estar lotado de porcaria. Então, realmente, eu acho muito válido. Assim. Mas claro, assim, o mais essencial, o mais básico, né, é o de comida. É o que tá na palavra. Claro que naquela época não tinha, né? Não tinha rede social para estar na palavra. Não ia colocar. Mas aí entra muito sobre aquilo ali que eu falei. É de ser puro aqui, né? Porque a rede social, querendo ou não, ela tira muito daqui. Com foto tendenciosa, com informação desnecessária, com informação falsa. Então, assim, querendo ou não, a internet, ela vai confundir muitas informações. Muitas informações. Tem muita informação adversa. E aí aquilo aí se perde aqui. E aí de nada adianta tu estar no jejum. E outra coisa, não adianta tu fazer um jejum, tu se comprometer, tu se ajoelhar no íntimo teu e do Senhor e tu não cumprir, tá? É melhor nem fazer jejum. Mas daí tu nem comprometeu, né? Pô, não existiu a premissa, né? Mas dobrou o joelhinho, orou pra Deus e firmou um compromisso, cara, ele não erra, ele não falha. Cara, é bom tu não falhar com ele. Vou até falar uma parada. Eu não lembro qual é o versículo, mas existe na palavra que teu sim seja sim, teu não seja não. Exatamente. A nossa palavra, seja sim, teu não seja não. Cara, ou também não lancem promessas de tolos, que eu acho que tá lá em Provérbios, eu não sei exatamente onde. Eu não costumo decorar versículo, eu li a palavra, mas o lugar. A palavra não sabia a fonte. Mas tem lá, tá? Isso eu tenho Só certeza. Tenho certeza, cara, e, mano, as tuas promessas, a tua palavra, ela deve ser lidada como só tal, né? Tu deve ter a tua própria palavra, então, ainda mais com Deus, né? Deus sabe quando tu tá mentindo, sabe quando tá falando a verdade. Não dá pra meter um miguezão. Nem como. E aquilo, não adianta tu cobrar dele aquilo que tu não entrega pra ele também, né? Não adianta. Ele ser fiel contigo na palavra, tu não é fiel ao compromisso que tu une com ele. Então, assim, jejum tem muito poder. Cuidado com aquilo que tu pede, com aquilo que tu se compromete, tá? Outra coisa, jejum não vem só para momentos de emergência. Não vem. Ele vem para bênçãos, para combinados que tem com ele. E aquilo, jejum às vezes para relacionamento, para estar mais próximo dele. Porque, cara, a gente precisa sempre dele. Pô, quem é que não quer estar cada vez mais próximo do Senhor? Quem é que não busca isso? Olha que coisa boa, tá?
E uma coisa até que eu tinha notado aqui, jejum ele vem mudar a nossa forma de pensar. Porque cada vez mais a gente quer estar mais próximo do Senhor, estar mais próximo das coisas de Cristo e das coisas espirituais. Então, quando você queima os desejos com a carne, ela te faz criar novas sinapses ali no teu cérebro para te entender outras coisas e de outras formas. Às vezes não tem uma coisa que aconteceu quando tu era criança, que às vezes teu pai fazia, tua mãe te dizia um não, teus parentes ou aquelas pessoas mais velhas e você não entendia, você não era maduro o suficiente, e depois com o tempo você mudou a sua forma de pensar. Cara, com Jesus e jejum é a mesma coisa. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente briga, faz birra, sabe? Criança pequena. E aí quando a gente vem e faz um jejum, que a gente tá pautado na palavra, que a gente dobra o joelho, que a gente ora, que a gente busca ele nas leituras da palavra, a gente entende, a gente muda o nosso pensamento, a gente cria um outro entendimento. Até porque ele fala, amadureça, porque um filho pequeno, enquanto tá na casa do pai, eu só não sei a referência certinho, é escravo, por quê? Porque não amadureceu. Então amadureça na palavra, pague o preço para entender a vontade dele sobre a tua vida, tá? E o jejum vai te ajudar muito, muito nisso. Eu venho aqui também trazer hoje um outro versículo que é Romanos 8:5. E aí vem muito de encontro àquilo que a gente estava falando. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Para que tu está voltado? Para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Tu estava vivendo aquela fase do crente, né? Quando às vezes inicia um pé no mundo, um pé na vida cristã. Cara, não rola. Não rola mesmo. Ou tu entra e se inclina para as coisas do Espírito e aí tu paga o preço. E primeira coisa, tá? Para ouvir Jesus, jejum. Primeira coisa, quando eu me converti, há um ano e meio atrás, me converti de fato para viver essa vida com Jesus, me batizei novamente, foi jejum. Foi jejuar, foi pagar o preço e às vezes fazer até um jejum severo, por não ter conhecimento da palavra, fazer um jejum nada a ver, sem oração, sem nada. Mas ele sabia do meu coração. Deu resultado por quê? Porque eu tava orando do meu jeito, fazendo da minha forma, sem conhecer, mas estava fazendo. Tava ali com o coração puro, entregando para ele, falando, Senhor, minha vontade de te conhecer, minha vontade de estar contigo, eu quero ouvir da tua palavra, esse jejum é pro Senhor, para o Senhor. Quando tava fazendo, quando batia aquela fome, aquela vontade de, pô, será que eu vou começar um negocinho agora? Só para dar uma beliscada, e eu falava, pai, não é isso que tu quer, né? Então vamos lá, vamos seguir. Uma coisa do jejum, cara, que é muito importante, assim, de suma importância. Ainda mais que eu já tentei, assim, ó, pô, iniciar um jejum, só que, pô, o propósito do jejum não tá consolidado no teu coração direito. Mano, não adianta nem começar. Uma parada que funciona muito com a gente, cara, é que é, pô, tem um, por exemplo, revisão de vidas, aqui na nossa igreja. Cara, quando tem uma revisão do revisão de vidas, tem o jejum, que a galera, a igreja toda cai pra dentro, mano, esse, pra mim, o propósito tá claríssimo, tá muito fácil, eu cumpro o jejum tranquilo. Mas se eu começo a fazer um jejum para mim, e começo a escolher um propósito, e no outro dia eu quero mudar o propósito, não sei o que, cara, no terceiro dia eu já não tô mais fazendo jejum. Não adianta. E já se perde, né? Ele se perde no meio. Cara, que nem tu falou, é ter propósito. Porque se não tá claro, é aquilo. Se tu não sabe para onde tu quer ir, qualquer caminho basta. Ah, eu quero ir para qualquer lugar. Quero viajar. A gente tá aqui em Florianópolis. Então, beleza, vou te levar para Pegasus. Pra Santa Mara da Imperatriz. Pô, é 15 minutos daqui. Não é isso que tu quer. Você estava pensando em Paris, em Barcelona. Se tu não sabe para onde tu vai, se tu não tem um propósito nas coisas que tu faz com Jesus, cara, é que nem ele falou, de nada adianta. Tu vai se perder no terceiro dia. Porque tu não tem motivo para continuar. É, cara, tem até a frase do Paulo, né, de não dar socos no ar. Muitas das coisas que a gente faz, cara, assim, ó, sem pensar, ou na ansiedade, ou sem propósito bem definido, tudo isso é dar soco no ar. Pra mim, assim, cara, por que seria de se dar soco no ar, né, cara? É o esforço que tu gasta, não vai chegar em lugar nenhum, vai ficar patinando, vai ficar dando soco no ar. Cara, fazer essas coisas sem propósito é tipo, cara. E aí eu te faço a pergunta, quantos socos no ar tu tem dado aí na tua vida? Quantos socos no ar, quantas insistências em coisas que não têm propósito na tua vida, quantos relacionamentos, quantas escolhas tu tem dado aí de soco no ar. Então fica aí essa reflexão e fica também aqui umas últimas mensagens desse vídeo. Se distancia da carne, paga o preço de fazer jejum e de estar próximo do Senhor, tá? Tenha propósito naquilo que tu está fazendo pro Senhor. Ele precisa de ti, Ele te ama, Ele quer estar contigo, mas a gente tem que pagar o preço. Ele morreu por nós, Ele merece isso,
É isso que a gente tem que entregar para Ele. E é aquilo que eu venho estudando, é um processo de santificação todos os dias. Então pare de dar soco no ar, aceita aquele que te ama, aquele que busca, aquele que quer estar contigo. Pague o preço, faça jejum, estude a palavra e faça oração. Fechou? Coloca aqui embaixo nos comentários aí o que tu achou desse vídeo, se ele agregou valor à tua vida, o que tu aprendeu, compartilha com a gente aí os teus ensinamentos, aquilo que tu busca, aquilo que tu entendeu, e depois de tu fazer jejum, compartilha com a gente quais foram os resultados. Tens alguma palavra aí pra gente finalizar esse vídeo? Cara, eu te diria, assim, como tu falou ali dos pilares, né? Pô, cara, entrar com um relacionamento com Deus e tal. Uma coisa, Deus, assim como tu tem um relacionamento com Deus, tu tem um relacionamento com os humanos, com as pessoas. Cara, quando tu quer relacionar com um amigo teu, quando tu quer estar próximo dele, ou quando tu inicia uma relação, cara, tu precisa fazer umas certas coisas para essa relação ela se estreitar. Cara, quando tu tem um amigo humano, né, uma pessoa, cara, tu conversa com ela, tu quer estar tempo com ela, Sim. tudo isso. Isso são paralelos ao que a gente tem que fazer com Deus. Conversar com Deus é nada mais nada menos que orar. Então, bota o coração em Deus, ore com Ele, fale com Ele, esteja com Ele todos os dias e assim, Ele estará contigo. Basicamente isso. Amém. Amém. Meus abençoados, a gente fica por aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui para contribuir, para compartilhar aquilo que a gente tem aprendido, tá bom? Conto com vocês. Curte, comenta, compartilha com os amigos, tá? A gente está presente em todas as redes sociais aí. É só nos seguir, nos acompanhar. Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus abençoados.